Que a paz de Jesus seja conosco. Toda criança é um presente de Deus, seja onde ela nascer, que local, que condições, qual continente, não importa. Eu, olhando para essa foto, eu fiquei imaginando aquela jovem de 13 anos de idade, quando um espírito apareceu para ela de uma forma diáfana, suave, amorosa, exalando um perfume singular, e ela, assustada aos seus 13 anos, né? E ele dirige-se a ela falando a seguinte frase: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, pois encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Sem sombra de dúvida, essa criatura foi e é ainda a grande esperança da nossa humanidade. Passado vários anos, ele já na sua missão apostólica, ele falava para as turbas dizendo assim: quando vedes uma nuvem despontando no ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Na frase seguinte, quando sopra o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. O nosso mais proeminente poeta nordestino fala um pouquinho diferente. Ele diz assim: Mandacaru, quando fulorana seca, é sinal que a chuva chega no sertão. E assim acontece. Então, essa jovem, aos 13 anos de idade, ao receber essa mensagem diáfana, né, deslumbrada, ela só respondeu que se fosse feita a vontade do Senhor. Aos 14 anos, foi o matrimônio. Aos 15, nasceu Jesus. Então, houve aí um indicativo bem claro de que alguma coisa maravilhosa ia acontecer na sua vida. Como também, para nós, pelas palavras registradas em Lucas, no capítulo 12, versículos 54 e 55, alguma coisa irá acontecer pelos indícios que nós vemos na natureza. Correto? O fato mais proeminente que ocorreu no Brasil nos últimos tempos ocorreu na noite de 27 e madrugada de 28 de julho de 1971. São Paulo, na TV Tupi, canal 4, a partir das 23 horas e 30 minutos, que foi a participação do nosso queridíssimo Chico Xavier neste programa organizado pelo jornalista Saulo Gomes. Né? Havia ali um acontecimento maravilhoso, novo. São Paulo parou, o Brasil parou para assistir esta criatura nos mais diversos assuntos que ele apresentou para toda a comunidade brasileira. Olha, na noite paulistana, um casal, mais a cunhada, irmã da esposa, também se postaram em frente à TV para assistir o evento. Meu pai ficou surpreso, porque eu também não desgrudei da televisão até as 3 horas da manhã. Né? Foi
mais ou menos o horário que durou o programa. E assim que os assuntos foram decorridos, no final já, Chico Xavier já estava se retirando, quando o diretor do programa pediu para que o jornalista Saulo Ramos solicitasse a ele a possibilidade de uma psicografia. Ninguém sabia ainda muito bem como funcionava. Chico Xavier olhou para o lado direito por um instante, virou para o jornalista e falou: pois não. E foi um outro corre-corre, prepara-se uma mesa, lápis, papel, cadê o lápis, onde está, até que ele se postou, né, e escreveu. Como de costume, após o término da psicografia, ele lia o texto, e foi o que ele fez. Ele leu o texto, e ao mencionar o nome do autor, Ciro Costa, aquele casal da cunhada saltaram do sofá, exclamando: papai. Ele falou o nome de papai? Falou, eu escutei. Ele falou o nome do sogrão. Após a surpresa, no dia seguinte, ou posteriormente, eles procuraram o jornalista Saulo Gomes para saber do texto. Se identificaram, mostraram. Uma das filhas tinha sido secretária dele mais de 30 anos. E ela, ao examinar o texto, ficou claro: essa aqui é a letra do meu pai, não há a menor dúvida. E outra, isso aqui é um soneto. Olha só, 4 frases, 2 estrofes de 4 frases e 2 estrofes de 3 frases. Aí descobriram que era um soneto, que, por sinal, lindíssimo. Então, Ciro Costa nasceu em Limeira, a 18 de março de 1879, desencarnou em 1937. Ele foi bacharel de Direito pela Faculdade de São Paulo, poeta primoroso, jornalista, membro da Academia Paulista de Letras. Sua obra mais famosa chamava-se Terra Prometida, onde se destacam os sonetos Pai João e Mãe Preta. O Herculano Pires, no seu livro Chico Xavier Pede Passagem, ele menciona que familiares do Ciro Costa acompanhavam o programa, que deve ter sido mais ou menos essa cena que eu mostrei para vocês. Então, o soneto profético, um dos maiores acontecimentos da história do espiritismo do Brasil, segundo milênio. Apaga-se o milênio, a sombra deblatera. Vejo a noite avançada o anseio em que me agito. Guerra e sonhos de paz, estandeio o conflito, de polo a polo a dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice restrito, a cultura perfira, a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amável. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Nossa, profético, vocês não concordam? Se eu falar para vocês que cada frase desse soneto é um acontecimento que a nossa humanidade está passando, dá para perceber isso? Não? Então, convenhamos que precisamos de uma tradução. Vocês não concordam? Precisa de tradução? Precisa. Não é? Então, vejam só isso. Apaga-se o milênio, a sombra deblatera. O que é deblaterar? Gritar, vociferar, aquele grito desesperado, alucinante, pedindo socorro.
poeta fala, a sombra deblatera, quer dizer, na posição espiritual em que ele se encontra, visualizando o nosso planeta aqui embaixo, ele tem razão em falar isso? Qual sombra está gritando? Será que são aqueles irmãos nossos que estão nos umbrais, nas trevas, que estão desesperados por algum motivo, gritando socorro? Então, esse pessoal foi informado que uma grande luz se aproxima do planeta Terra. É uma luz radiante, amorosa, e as condições espirituais em que eles se encontram, eles não vão conseguir se adaptar a ela. Haveria necessidade de mais alguma ou algumas reencarnações para que eles pudessem extrair dos seus íntimos, do seu modelador da vida, seu perispírito, essa energia conflitante que os atormenta. Imagina. É sobre isso que o poeta se refere? Tem mais, olha só. Vejo a noite avançado anseio em que me agita. Esse pessoal está reencarnando aos milhões pelo mundo afora, trazendo consigo suas dores, seus anseios, suas angústias, a possibilidade de uma readaptação à vida moderna, que muitos deles fazem tempo que não reencarnam, muitos deles nem sabem que já existe o avião, por exemplo, né? Trazem consigo seus conflitos, suas dores. Vejo a noite avançar. E a gente olha por aí afora, pelo mundo afora, pessoas com características extremamente conflitantes, trazendo dores alucinantes que maltratam não só a si mesmo, mas também as pessoas com que elas convivem. Uma das características seriam a depressão, né? Já se tornou uma pandemia mundial. Nem estamos falando aqui da Covid-19, que é mais recente, mas essa aí já tem maltratado, levado à loucura, ao sofrimento, ao suicídio, milhares e milhares de pessoas. O que ela representa em nossa vida? O mergulho na depressão não tem como finalidade essencial vivenciar-se apenas a dor, o sofrimento, mas nos proporciona o encontro conosco mesmo. Essa energia é nossa. Nós temos que trabalhar ela para retirá-la de nós. Como fazer isso? Qual é a melhor receita? São só os antidepressivos? Ou o ser humano que passa por esse problema necessita ter uma postura nova para poder se livrar definitivamente desse problema? A receita, uma delas, fala sobre a desnutrição da alma, que é um artigo do Dr. Luiz José Condota, publicado na Revista Internacional de Espiritismo, de março de 2011, está na página 81. Dr. José Luiz Condota, ele era psiquiatra em Sorocaba, em São Paulo. Nasceu em berço espírita, trabalhou para a doutrina por mais de 50 anos. Desencarnou há 2 anos atrás, no dia 3 de maio, aos 70 anos, com câncer. Também trazia dentro de si a necessidade de expurgar uma energia ainda conflitante. Ele teve essa bênção. Os seus artigos fazem muita falta mesmo. Então, e nessa possibilidade, ele fala que a criatura em sofrimento, ela está com a alma desnutrida. A energia que está lá é uma energia negativa, degradante. Ele precisa substituí-la por uma nova, saudável, boa. Então, na desnutrição da alma, a dieta é a do equilíbrio mental. É dependente da verdade, do livre-arbítrio, da transformação,
não tem nenhum custo e pode abrandar ou até resolver o mal. Basta querer e persistir. Então, a criatura que se encontra numa situação dessa, ela tem uma luta titânica dentro dela para poder superar essa confusão mental que a desequilibra. O equilíbrio mental é conseguido através dos trabalhos e noções e ações comandadas pela alma. Você tem que querer de uma forma contundente. Nessa situação, o ser encarnado pode passar por situações difíceis, de ajustamento, evidente, as chamadas crises existenciais, mas futuramente serão extremamente recompensadoras. Então, para uma transformação desta monta, as mudanças do padrão viciado do pensamento, dos hábitos e das rotinas são alguns elementos importantes a serem conseguidos. Vícios, né? O distúrbio emocional tem que a busca constante do equilíbrio. O lado emocional você tem que se conter em muitas situações, minimizar essa ação que pode ser extremamente nefasta para a nossa alma. Então, essa receita foi a do Dr. Luiz, psiquiatra, já desencarnado, lamentavelmente. Né? Então, voltemos ao nosso poeta. Guerras e sonhos de paz estandeiam o conflito. Essa cena nós temos visto todos os dias, quase todos os dias, pelo mundo afora. Estandear e alardear. Quer dizer, tem um grupo de pessoas que alardeiam guerras, outros pedem paz. Né? Temos visto isso? Muito. De polo a polo, a dor reclama em longa espera. Outra situação que nós vemos pelo mundo afora. A África, no continente asiático, a América já tem assim. Então, terrível. Terrível. O ser humano, quer dizer, por falta de investimentos na educação, na infraestrutura, saneamento básico, é obrigado a conviver com a miséria, o sofrimento e a dor. Tudo isso poderia ser minimizado. Explode a transição no ápice restrito. Essa aqui é uma outra situação especial, que merece assim, uma avaliação mais interessante. Ápice é o cume. Nós estamos no cume dessa transição, irrestrita para todos os seres humanos do planeta Terra, tanto encarnados como desencarnados. Antes, eu vou comentar um pouquinho a respeito de duas personalidades que trouxeram com a sua reencarnação ideias, indícios de como essa transição, ou pelo menos o que está por trás dela, iria acontecer. Uma delas é o Albert Einstein, nascido a 18 de março de 1879, desencarnou no dia 18 de abril de 1955, por sinal, no dia do aniversário do Livro dos Espíritos. Uma feliz coincidência. Físico alemão, ele ainda hoje é pilar da física moderna e da mecânica quântica. Em 1900, no ano de 1900, ele desenvolveu e publicou a teoria da relatividade, que o mundo inteiro estuda até hoje. Mas, nessa teoria, ele fala que num determinado momento, mesmo viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a luz faria uma curva. Uma curva. Acreditávamos que o universo era infinito. Se há uma curvatura na luz, nós podemos pressupor que ele seja finito e que essa luz, numa amplitude estupidamente gigantesca, vai chegar ao seu ponto de partida. A sua teoria serviu de base para que um outro gênio da física e cosmólogo, conhecido como Stephen Hawking,
nascido a 8 de janeiro de 1942, em Oxônia, no Reino Unido, desencarnou no dia 14 de março de 2018 em Cambridge, Reino Unido, aos 76 anos. Ele tinha uma doença degenerativa, também teve que purgar as energias do seu modelador da vida. E ele só mexia os lábios e utilizava de um computador para conversar e fazer suas aulas e palestras. Olha só. Dentro de todas as teorias por ele desenvolvida, uma delas é a dos universos paralelos, né? Então, ele achava que o nosso universo estaria interligado a outros universos. Isso também é palco de grandes estudos pelos maiores estudiosos da nossa era. E que os buracos negros, já detectados pelos telescópios, seriam pontos de interligação entre um universo e outro. Quer dizer, teoricamente, um absurdo. Mas, quando você olha uma foto do telescópio lá do deserto de Atacama, um dos mais modernos e poderosos do mundo, junto com o telescópio Hubble e outros satélites, que fotografaram um buraco negro a 20 bilhões de anos-luz daqui, expelindo energia radiante em uma intensidade tão grande capaz de formar uma nova galáxia. A foto existe. Eu ali, está no Google, se não me falha a memória. Isso quer dizer o quê? Que a teoria dele estaria certa? Então, estaria sobrando energia radiante em um universo passando para o nosso, o que significa que no nosso há espaço para outras galáxias, bilhões e bilhões de estrelas com toda a sua corte de planetas. Nossa, grandioso isso. Então, como indicador, nós vamos para uma outra teoria de 4 astrônomos de nomeada, vamos dizer assim, top 5, top, que na década de 30, 40 apresentou uma teoria falando que o nosso sistema solar gira em torno de uma estrela de primeira grandeza, chamada Alcione, né? Uma estrela central da constelação das Pleiades, na constelação de Touro, dentro do cinturão de Órion, como é denominado pela nossa astronomia, que está a 500 anos-luz aqui da Terra. Quer dizer, o nosso planeta, nosso sistema solar, o nosso planeta gira em torno do nosso Sol num período de 365 dias, né? Com alguns detalhezinhos. Então, segundo essa teoria desses senhores, o nosso sistema solar gira em torno dessa estrela num período que abrange 26 mil anos aproximadamente, sendo que 10.500 anos na parte escura, 2.160 anos numa parte dentro do cinturão norte de Órion, e depois volta às trevas de novos exteriores. Fantástico. As Pleiades. Ora, meu Deus, são as Pleiades. Ora, na mitologia grega, eram consideradas as 6 irmãs filhas de Atlas e de Pleione. E, na época, viviam também um grande guerreiro chamado Caçador Órion, né? Que, ao ver uma das irmãs, se apaixonou perdidamente. Ah, quero porque quero porque quero, e naquela época, quando um general queria, tinha conversa. Virava esposa. Quando ele conheceu as outras irmãs, aí o camarada, rapaz, ficou enlouquecido. Lindas, quero todas. E aí, complica, né? E aí, elas então, se sentindo perseguidas pelo caçador Órion, elas pediram a Zeus que as transformassem em estrelas. E a nossa astronomia, no século XVII, XVIII, batizou essa região da constelação de Touro com o nome delas. Ora, que é isso aí.
O nosso sistema solar, ele está naquela setinha vermelha que do lado norte desse cinturão vai adentrar, ou pelo menos segundo essa teoria, vai adentrar no planeta Terra. Os outros sistemas solares já gravitam dentro desse cinturão, que não existe noite. É um campo energético formado por fótons azulados, é uma energia radiante, né? Que é a quebra, na quebra do átomo, do elétron, ela espere essa energia. E o nosso sistema solar vai adentrar aí nessa parte aí, né? Para um período de 2160 anos. Ora, segundo essa teoria, se o nosso Sol adentrar primeiro nesse campo energético, essa energia radiante absorverá a luz solar e a Lua não vai transmitir mais para o planeta Terra a sua luz. É um período que deve durar aproximadamente uns 3 dias de escuridão. O Emmanuel, num dos seus livros, ele fala mais ou menos alguma coisa a respeito disso. Quando o nosso planeta Terra adentrar essa parte energética, ocorrerá um fenômeno interessante, como se cascatas de luzes, como se fossem estrelas, caíssem do céu. Sabe, quando a gente se lembra do Réveillon no Rio de Janeiro, aquele antigo hotel que era lá no Leme, eles liberavam uma cascata de luz. É mais ou menos uma coisa parecida com aquela, só que não queima. Mas essa energia, ela é penetrante e vai atingir até os mais recônditas cavernas no fundo do mar, regenerando, revitalizando. Todo o nosso corpo receberá essa luz. Quer dizer, hoje já existem tratamentos com ultravioleta, infravermelho, que ajudam ao restabelecimento da saúde. É uma coisa mais ou menos semelhante, só que é uma energia regenerativa. E o nosso sistema solar vai ficar nesse período, nessa curvatura, aproximadamente 2060 anos. Aí a gente pergunta, quando isso vai acontecer? Uma data precisa nós não temos. Mas, se nós formos observadores, utilizando o cálculo desses astrônomos, aquele pedacinho de energia ao adentrar, se você separar o lado de 2160 anos, do qual eles vão percorrer, dá para ter uma noção. 500 anos, talvez. Há 500 anos atrás, nós andávamos de caravela, né? Hoje em dia, já existe até uma estação espacial, né? Aí, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que não tiverem seus perispíritos mais iluminados, eles não vão ter condições de absorver essa energia. Lembra a sombra de Blaterano? Me faz lembrar também uma parábola de Jesus do festim das bodas, em que o dono da festa encontrou um convidado, penetra, né, sem a túnica nupcial adequada. Solicitou que fosse amarrado suas pernas e mãos e jogado nas trevas exteriores, ou seja, teoricamente, para planetas onde não existe essa possibilidade radiante. Interessante. Aí surge uma questão. Dá para acreditar numa história dessa? Falemos sinceramente. Dá para acreditar nisso? Claro que não. E sabe por quê? Porque essa teoria ela não está na Bíblia. Se essa teoria estivesse claramente na Bíblia, nós pararíamos para pensar, ou não. O nosso será já seria assim mais. Vamos examinar melhor? Jesus Cristo, nosso governador planetário. Se isso fosse verdade,
ele teria falado para os seus apóstolos, correto? Teria deixado ou pedido, solicitado a um profeta lá da israelita que, numa frase solta, colocasse lá nos seus livros, nos seus, nas suas falas. Concorda? Olha só isso aqui. Essa foto foi liberada pela NASA, né? Que mais ou menos o roteiro, que teoricamente o nosso sistema solar vai adentrar nesse campo energético e vai permanecer esse período de 2.160 anos ali dentro. Quer dizer, se for verdade, os espíritos que passarem por esse banho regenerativo, eles não precisam mais voltar no planeta Terra. Serão recambiados para os mundos felizes que tanto o Evangelho segundo o Espiritismo nos relata. Ok? Gente, olha só isso aqui. O livro de Jó, no capítulo 38, versículo 31, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, 2.000 anos atrás. Está lá uma frase solta. És tu que atas os laços das Pleiades ou desatas as correntes do Órion? Como assim, cara pálido? Peraí. Naquela época, essa criatura, que era um rico fazendeiro, digamos, aos nossos moldes, ele era considerado rico porque ele tinha duas manadas de cabras, alguns animais, cavalos e burros, alguns escravos. Só que ele era filósofo, foi considerado também profeta. E o Moisés incluiu o livro dele, as falas dele, no livro, no Pentateuco judaico. Além da Gênese, do Deuteronômio e outro, colocou o livro do Jó lá também. Alguns historiadores dizem que o Jó viveu na época de Jeremias, aproximadamente 650 anos antes de Cristo. Mas seja lá a data que for, a frase é interessante. Gente, é mais? Isaías, capítulo 13, versículo 10, cerca de 750 anos antes de Cristo. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer, e a lua já não enviará a sua luz. Ó. E olha que Isaías era um profeta que Jesus respeitava. Toda a conduta de Jesus Cristo foi para que todas as profecias prescritas por Isaías fossem cumpridas. E ele cumpriu direitinho, todas elas. Desde a anunciação do seu nascimento até a sua vida, até o último instante. Agora, por que Jesus não falou os seus apóstolos? Tem certeza que ele não falou? Olha isso aqui. Capítulo 13, sermão profético. Mas naqueles dias, depois daquela provação, o sol escurecerá e a lua não dará seu brilho. Quer dizer, Jesus ele é mais específico. Depois daquela provação. Qual provação que ele está falando? A que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Essa loucura desvairada que a nossa humanidade está passando? Tem mais. No versículo seguinte, ele diz o seguinte: e as estrelas do céu e os poderes do céu serão abalados. Menino, as estrelas cairão do céu. Então, se você pegar o Evangelho de Lucas, que eu não mencionei aí, no versículo 21, 11, olha que Lucas não foi apóstolo de Jesus. Ele conversou pessoalmente com Maria de Nazaré, quando ela soube da história da Anunciação, conversou com outros apóstolos e eles falaram para ele: olha só, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares.
E haverá também coisas que inspiram medo e grandes sinais vindos do céu. Será isso? Rapaz, no versículo 25, ele vai mais. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, opressão das nações, perplexidade diante do barulho do mar e das ondas. Opressão das nações? Nós temos visto isso por aí. Sinais no Sol, quer dizer, o ano passado a NASA lançou um satélite na direção do Sol. Por quê? Na Lua, ele fala aqui, né? Perplexidade diante do barulho do mar e das ondas. O nosso poeta fala da maré desvairada, nós vamos ver na sequência. No versículo 26, Lucas fala mais ainda. Homens desfalecendo de medo. Quer dizer, além da pandemia depressiva, da pandemia do Covid-19, nós vamos ter a pandemia do medo. Já existe. E expectativa pelo que sobrevirá à terra habitada, pois os poderes do céu serão abalados. Tá bom? Ou querem mais? Querem mais? Olha só. Essa é a foto do telescópio Hubble, sobre a área lá do cinturão de Órion. Só que a foto agora aí tem, né? É a foto real. Mas o João, no Apocalipse, cerca de 78 anos depois de Cristo, no capítulo 6, versículo 13, ele diz lá o seguinte: E as estrelas do céu cairão na terra como frutas verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. Olha a sequência. A cidade não necessita de sol nem de luz de lâmpada para iluminar, porque a glória de Deus a iluminará e a sua luz é o Cordeiro. O Cordeiro é o símbolo da mansuetude de Jesus Cristo. A glória de Deus a iluminará. Será isso? Já não haverá noite, nem precisará de luz de lâmpada ou de sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos, pelo menos 21 séculos, 2160 anos. Então, vamos pensar nisso. Se realmente for isso, o nosso futuro é brilhante. Concorda? Voltemos ao nosso poeta. A cultura perquire. O que é perquirir? Pesquisar. Então, nós vemos dentro do conhecimento humano a ciência pesquisando em todos os campos. É mais visível na área de informática, telecomunicação. Quer dizer, esses aparelhos que vocês estão vendo aí na tela já estão totalmente obsoletos. Não estou jogando fora, porque na loja já tem um produto muito melhor, muito mais eficiente e mais barato. E na fábrica, esse que está sendo vendido já está condenado ao ostracismo, porque já tem um outro produto em melhores condições. Também na área da agricultura, da medicina, da química, da física, a pesquisa estão devastando tudo. E esse pessoal que já está trabalhando nessa área está mostrando o resultado dos seus trabalhos. Logo, logo, nós vamos ter uma vacina contra a Covid-19, os testes já estão adiantados, mas um ano, meses aí, já começa a aplicar e os efeitos serão visíveis. O doutor Bezerra de Menezes, numa mensagem psicofônica através do Divaldo Pereira Franco, no dia 3 de maio de 2010, 10 anos atrás, né? No encontro do Conselho Espírita Internacional em Varsóvia, na Polônia, registrado na revista lá do Divaldo Presença Espírita, no encarte especial de julho a agosto de 2010. E o doutor Bezerra ele fala lá que o século XXI continua guindado, ou seja, predestinado à mais alta tecnologia, desbravando os infindáveis horizontes da ciência.
pela mensagem dele, na primeira frase, a gente pode ver que o mundo não vai acabar. Porque 80 anos, meu amor, meu querido, é muito tempo. Então, de repente, essa confusão toda aí já foi superada. Né? Antigos mistérios do conhecimento são desvelados. Enigmas que permaneciam incompreensíveis são decifrados, e o materialismo sorri zombeteiro das mensagens sublimes do amor. Quer dizer, o materialismo, como não aceita a religiosidade de qualquer espécie, eles não sabem, né, que os espíritos nascem já com missão predeterminada para o desenvolvimento moral, intelectual, material do nosso planeta. Isso aí, porque eles também não fazem ideia onde eles vão parar depois. Lembra da sombra de Black Fernando? Mais uma vez? Por aí. Essa foto, ela é uma das fotos mais sensacionais tirada pelo telescópio Hubble. A galáxia do sombreiro. Aí dentro são bilhões e bilhões de sóis e planetas, né? E a impressão que dá é que não existe noite, porque existe um campo energético iluminado que faz com que a galáxia inteira não fique no escuro. Cada estrelinha que vocês estão vendo são outras galáxias que estão mais distantes ainda do que essa. Então, o nosso poeta, com relação a isso, ele fala que a crença se oblitera. Obliterar é ir se apagando. Quer dizer, hoje em dia, as grandes religiões do mundo estão discutindo, procurando novos caminhos para manter os seus fiéis, porque estão perdendo. Há uma necessidade do desenvolvimento da religião cósmica do amor. Quem trouxe essa religião cósmica? Jesus Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você faz o evangelho no lar, na sua casa, o seu lar é a sua igreja. Você ali está conversando pessoalmente com Deus através dos seus mentores e anjos da guarda. A crença sobre a terra. É um fenômeno que nós temos visto por aí. Apesar do marketing pesado de algumas, a tendência é a criatura querer mais informações. Por quê? A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. Nós temos visto isso aí. Quer dizer, as fotos, a foto é clara. Criaturas destruindo, descendo ladeira abaixo, colocando em seus perispírito, apesar da sensibilidade, energia ruim. Outras em processo de regeneração, trazendo para um corpo deformado as energias conflitantes que estarás nos seus perispíritos, nos seus modeladores da vida. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. O doutor Bezerra de Menezes, ainda nessa mensagem psicofônica, ele fala que, paradoxalmente, os avanços respeitáveis dessas áreas do intelecto não lograram, não atingiram modificar as ocorrências traumáticas que têm lugar no plano físico na atualidade. No auge das conquistas da inteligência, permanecem as convulsões sociais e as convulsões planetárias no momento da grande transição pelo qual passa a Terra amada por todos nós. Convulsões sociais. Isso já é notório. As convulsões planetárias, as placas tectônicas estão se ajustando, porque na década de 60 houve um declínio de 6 graus e fez com que as geleiras que estavam congeladas de um lado começassem a se aquecer e derreter. E outras terras de um outro lado a água está sendo congelada e novas terras estão surgindo, ilhas. Isso também parece que é
contrário. Aonde está aumentando o volume do mar é onde está derretendo. Aonde está diminuindo é onde está congelando. A civilização atônita insegura. Essa é a impressão que dá que até a poluição planetária em volta do planeta já está preocupando, porque de vez em quando um artefato que está estacionado ou girando em torno do planeta Terra é atraído para cá e traz transtorno, como se fosse um meteoro que estivesse caindo aqui. Chuva de meteoro de vez em quando acontece, não é verdade? Então, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Tsunamis. Quer dizer, qualquer tremor de terra em qualquer lugar desse planeta, quando é no mar, já há um primeiro alerta sobre um provável tsunami. Isso aí aconteceu no Japão. O que foi interessante, curioso, é que todo esse lixo vagou mar adentro e chegou nas praias da Califórnia. Inclusive uma moto intacta, com uma etiqueta com o dono, o nome do japonês, mais o endereço dele. FedEx devolveu. Deve ter ficado feliz da vida. Maré desvarada, é isso aí. Isso pode acontecer, está acontecendo. O Manuel Filomeno de Miranda, espírito, ele relata no livro Transição Planetária o tsunami ocorrido na Indonésia, onde milhares e milhares de pessoas desencarnaram. Então, também é um fato. E Gaia? O Dr. Bezerra fala mais. Esses dois personagens são aqueles que estão agitando o planeta hoje. Fora aquele menininho coreano lá, que adora mexer com o botãozinho e mandar de vez em quando um foguetinho por cima do Japão. Né? Rapaz, o dia que ele apertar o botão errado, a complicação está feita. E Gaia, a grande mãe planetária, estorcega, enquanto na sua superfície a violência irrompe em catadupas, ameaçando a estabilidade da civilização, política, econômica, social e, sobretudo, moral, caracterizando estes como os dias das antigas Sodoma e Gomorra das anotações bíblicas. Nós temos visto isso. Todo santo dia, esses dois aí estão na mídia. Poder-se acreditar que o caos seria a conclusão final inevitável. Entretanto, a barca terrestre que singra os horizontes imensos do cosmos não se encontra à matroca, à deriva, não está abandonada. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes que fala nessa mensagem do dia 9 de maio, lá em Varsóvia, na Polônia, no Conselho Espírita Internacional. Não está à matroca. Então, entretanto, no mundo, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Então, no meio desses turbilhões que nós estamos vendo, existe o nosso Cristo, nosso governador planetário, comandando os movimentos. O Dr. Bezerra fala alguma coisa a respeito disso. Ele diz lá o seguinte: Cristo está no leme, né? Ainda naquela mensagem. Ele está no leme e seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem a alteração da massa geológica, enquanto se operam as transformações morais na superfície, as reencarnações e desencarnações daqueles que conseguirem ou não melhorar as suas condições espirituais. O importante aqui é os arquitetos divinos do Senhor comandam os movimentos. Os tremores de terra não acontecem ao mesmo tempo. Uma hora é de um lado, outra hora é do outro. Uma hora é a placa tectônica do Ocidente, outra hora é do Oriente, e assim elas vão se ajustando gradativamente. Iniciada a nova era, surge nesse mesmo século XXI o período prenunciador da paz, da fé religiosa, da arte, da beleza, do
do bem e do dever, da beleza, do bem e do dever. Quando nós assistimos, por exemplo, um programa como The Voice Kid, né? No mundo inteiro, né, esse fenômeno ocorre. A gente vê que as crianças estão, meu Deus, mostrando o rosto. A semana passada eu assisti no YouTube uma criança lá na Coreia ou no Japão, naquela região asiática lá. Ela entrou no palco carregada no colo pelo pai. Não deve ter 2 anos de idade. Ele colocou a criança em frente ao piano e ela, sem partitura de memória, sorrindo, dedilhou uma área, uma música clássica. Gente, é isso aqui. O período prenunciador da paz, da fé religiosa, da arte da beleza. Os velhos tempos estão voltando. Né? Então, vai estabilizar? Vai estabilizar. Assinalando esse período de transformação, o Dr. Bezerra nos convida, encarnados e desencarnados, a contribuir em favor do progresso que nos chega de forma complexa, como vocês viram aí. Quer dizer, vocês pegaram tudo que foi dito até agora e analisaram, mas, convenhamos, bem direcionada. Avancemos com as hostes do Consolador na direção do porto do mundo de regeneração. Que nós estamos no cume desse ápice irrestrito desse processo. Eu, particularmente, vou mandar uma praga para vocês. Olha só. Tomara que a felicidade te pegue de jeito, te prenda e não te solte nunca mais. Vou achar bem feito, porque você vai ganhar o que merece, ser feliz. Apesar de tudo isso, todas essas convulsões planetárias, sociais, de todas as pandemias existentes, sejam elas quais forem, as já existentes ou eventualmente outras que porventura venham a surgir, vamos amar indistintamente sem posse. Nós podemos perder tudo a qualquer momento, que é diretriz de segurança. Quem fala isso é Joana de Ângeles. Foi um artigo publicado na revista do Divaldo lá em setembro, outubro de 2016, está na página 30. Amar indistintamente. Nunca temas, pois, o amanhã, nem a solidão, porque o Senhor da vida cuidará de providenciar o indispensável para que vivas em alegria com ternura no coração. As dificuldades de agora, vamos transformá-las em anseios de aprimoramento interior e sincero com manifestações festivas. Deus, nosso Pai misericordioso, está nos dando a possibilidade inédita de melhorarmos as nossas condições espirituais. Obrigado pela atenção de vocês. Jesus os abençoe. Por você falar nisso, ele tem um recado especialmente para vocês. Olha só. Grande abraço. Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecendo, sabei que está próximo às portas. Amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí está. Ele sabe de tudo.